Para debater toda esta polêmica em torno da seleção brasileira, convocamos 3 craques do jornalismo esportivo. No Rio, na ponta direita, Roberto Assaf, apresentador e pesquisador e colunista do jornal Lance. E na ponta esquerda, o colunista do Globo, Renato Maurício Prado. Em São Paulo, completando o ataque, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, comentarista da ESPN Brasil. Vamos aqui começar, então, um bate-bola. Renato, como é que você viu para começar, que diz respeito aqui ao observatório, essa brincadeira, essa ironia, não é, do Dunga, com relação ao trabalho da imprensa, né? Terrorismo. Pois é, eu acho, você colocou bem na abertura, Diniz. Quer dizer, de 4 em 4 anos essa novela se repete, né? Ela é sempre assim e é natural que o Dunga tenha lá a postura dele e não queira se deixar influenciar. Eu só acho que nesse caso ele está cometendo um crime lesa futebol. Porque o que esses meninos estão jogando de bola é uma coisa que não é para ser desprezada. Ah, eles são inexperientes. Olha, inexperientes, vários jogadores já foram na história da seleção e chegaram lá e jogaram. Inclusive, jogadores, bom, tudo bem, citaram o Pelé, ele não gostou. Ele disse, Pelé ninguém compara. Tá bom, então Pelé não, ok. Mas o Ronaldinho foi também numa Copa, não jogou, mas estava pronto na outra. O Kaká foi na Copa também, na de 2002. Não vejo por que não levar 2 ou 3 garotos desses. Em relação ao terrorismo, que ele diz, terrorismo, se eu perder, vocês vão ver. Depende, isso aí é muito relativo, dependendo da maneira como ele perder. Nós vimos o Tele perder em 82 e voltar aplaudindo de pé, um herói. Tanto que voltou a ser para a Copa 2006. E vimos o Parreira, que já tinha sido campeão do mundo em 94, jogar em 2006, perder e voltar quase ser linchado aqui. Então tudo vai depender da maneira como a seleção do Dunga vai jogar. A imprensa e a opinião pública só acham que se levasse o Ganso e o Neymar, talvez jogasse um pouquinho melhor e melhorasse a tua vida, Dunga, só isso. Renato Maurício Prado é colunista esportivo do jornal O Globo, comentarista do canal Sport TV e da rádio CBN. Cobriu as Copas de 78, 82, 2006 e 3 Olimpíadas. Foi um dos fundadores do Jornal Extra, onde ocupou a função de diretor-geral. E agora vamos a São Paulo para chamar Paulo Vinícius Coelho, PVC, comentarista do canal ESPN Brasil e colunista da Folha de São Paulo. Trabalhou na revista Placar e no diário Lance. Cobriu as Copas de 94, 98, 2006 como comentarista da ESPN Brasil, função que o levará para a África do Sul. Paulo Vinícius Coelho, como é que você vê, PVC, como é que você vê esse quiprocó, esse imbróglio que sempre acontece, mas que agora acho que o Dunga assumiu uma posição, de certa forma, arrogante, meio cínica. Como é que você vê isso? Com relação à imprensa, claro. Ele virou o grande ombudsman da imprensa, de certa maneira, e a gente se incomoda com isso. Acho que tem 2 discussões aqui que a gente pode travar. Uma é sobre futebol, o Renato já tratou um pouco disso. Eu tenho a impressão de que cabia, talvez, não diria todos, mas cabia um. Me preocupa, falando de futebol, me preocupa a reposição de Kaká e de Luiz Fabiano. Os reservas são ruins, Grafite e Júlio Batista. O Júlio Batista, para mim, pode ir à Copa, é bom que vá à Copa, mas não pode ser a única opção para substituir o Kaká, especialmente numa temporada em que o Kaká viveu com lesões. Acho que o papel da mídia não é torcer. Aí nós vamos começar a falar um pouco de jornalismo também, e vamos entender aqui até que ponto nós vamos falar de jornalismo, até que ponto vamos falar de futebol. O nosso papel não é torcer. E em alguma medida a gente torce. E tem um limite para isso. Claro que quando o Renato cobra Neymar, Ganso e Ronaldinho, ele está fazendo uma avaliação da seleção brasileira e pedindo os 3 porque ele entende que os 3 são importantes para a seleção brasileira na Copa do Mundo. E isso é análise, até aí não é torcida. É preciso também entender que a gente, quando busca o Ronaldinho, e depois o Ronaldinho se apaga um pouco, e a gente acende a discussão do Neymar e do Ganso, a imprensa está atrás da análise precisa e está atrás da notícia também. O Ganso e o Neymar viraram notícia. Um jogador de 18 anos, que é o artilheiro do Brasil, e o Neymar é o artilheiro do Brasil nesse ano, ele é notícia. E é por isso que começa a haver a pressão, entre aspas, para que haja a convocação. É importante também lembrar do seguinte: no passado,
quem pedia Neymar e Ganso não era o Brasil, era o torcedor do Santos. Hoje eu ainda diria, quem pede o Neymar e o Ganso, em grande parte, é o torcedor do Santos, em segunda análise é a imprensa e por último é o Brasil. Porque o torcedor do Corinthians gostaria de poder pedir o Roberto Carlos. É que ele não tem lá tanta cara de pau para pedir isso. É esse o ponto. No passado, o torcedor do Corinthians queria o jogador do Corinthians, o torcedor do Flamengo queria o jogador do Flamengo, o torcedor do Palmeiras queria o jogador do Palmeiras. E hoje a gente tem uma carência muito grande, o que ainda serve mais ainda, mais do que a análise que está presente no noticiário, sem dúvida, mais do que a importância que eles cobram do técnico da seleção, porque jogaram para exercer essa cobrança, mas está também um pouco da nossa carência de ídolos. Não tem o craque do Corinthians para a torcida do Corinthians cobrar. Então a imprensa cobra quem está jogando bem, e nesse caso está jogando bem aqui. Desde 74, o Santos não tinha um jogador em Copa do Mundo. O Robinho quebra esse tabu, Neymar e Ganso quebrariam um pouco mais. Roberto Assaf, aqui à ponta direita, é colunista do jornal Lance, começou sua carreira no Jornal dos Esportes, foi editor do Jornal do Brasil, trabalhou na Tribuna de Imprensa, ESPN Brasil e Sport TV. Acompanhou 2 Copas do Mundo como torcedor. Escreveu 8 livros sobre futebol, entre eles Mundo das Copas do Mundo e Zico, 50 anos de futebol. Roberto Assaf, chuta. Bom, boa noite para todos. Essa cobrança ao técnico da seleção brasileira existe, acreditem, desde 1938. Ademar Pimenta, o homem que dirigiu a seleção brasileira na Copa de 38 na França, a primeira Copa transmitida pelo rádio para o Brasil, chegou à Copa sem ter a certeza se escalava a ala esquerda do Botafogo, formada por Perazzo e Patesco, ou se escalava a ala esquerda do Fluminense, formada por Tim e Hércules. Misturou as estações, chegou ao fim da Copa sem saber qual a ala que ele escalava, acabou misturando os jogadores. Em 1950, Flávio Costa foi muito cobrado por ter deixado Nilton Santos na reserva. Flávio não gostava de zagueiros clássicos, só gostava de zagueiro rebatedor. Em 1958, a comissão técnica decidiu que os jogadores que atuavam no estrangeiro não participariam da Copa. Houve um certo clamor por Julinho Botelho e Evaristo, um jogava na Fiorentina, outro no Barcelona, e um dos dois foi. Em 1970, por Ademir da Guia, por Diceu Lopes, por Eduzinho Coimbra, irmão do Zico. Enfim, isso é longo, isso não vem de hoje. O que eu acho é que o técnico da seleção brasileira, quando ele assume o cargo, ele já sabe de antemão que ele vai ter cobrança. Cobranças de todos os lados, de todos os tipos. E sobretudo da mídia. E sobretudo da mídia. Esse aqui é o grande detalhe. Quando há cobrança do torcedor e há cobrança da mídia, como está acontecendo agora, e quando existe esse casamento, e esse casamento se torna perfeito, é claro que a pressão sobre o treinador se torna muito maior. E é o que aconteceu nesse momento. Eu quero faturar isso para mim, acertei os 23. Parabéns. O zangado, o anão, acertou 22. Mas por quê? Por quê? Porque eu tinha certeza que o Dunga ia manter suas convicções até o fim. E ele fez isso. Eu tinha certeza absoluta disso. Ele é o tipo psicológico obsessivo. Exato. Você faz, ele é técnico da seleção há 4 anos. Eu estou estudando esse perfil há 4 anos. A própria Folha de São Paulo, no domingo, fez praticamente um caderno sobre a vida do Dunga. E quem leu esse caderno, eu tive ali a certeza definitiva que ele não mexeria no grupo dele, e ele manteria esse grupo, e não convocaria nem o Ganso, nem o Neymar e nem o Ronaldinho Gaúcho, que na minha opinião já estava afastado há algum tempo, e nem o próprio Adriano, que de um tempo para cá deixou um pouco de ser jogador de futebol, já não tem tanto aquele comprometimento com o profissionalismo como tinha há algum tempo atrás. Só tem uma coisinha, Diniz, que eu queria acrescentar, quer dizer, o Paulo Vinícius falou lá do negócio da torcida do Corinthians, tá? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu hoje peguei 4 táxis, tá? 3 queriam matar o Dunga, porque ele não tinha trazido os meninos do Santos. Ou seja, o carioca está apaixonado por esses meninos do Santos também. E aí não é a imprensa que está só batendo bumbo, claro, não. Isso aí também é o clamor popular. Uma coisa empurra a outra. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco para o segundo tempo.